Eu virei gay por causa do exame, doutor? Tem outro método confiável sem ser um dedinho no anel? Amigo, um dedo amigo. Na hora H, eu dou risada ou eu fico sério? O paciente O ou paciente. mudou a ideia, o mindset dos pacientes. E isso aí é muito importante porque conhecimento. Senhoras e senhores, meus queridos amigos, olha como o tempo passa. A gente se encontrou a primeira vez, eu estava nervoso, preocupado, mas com a minha saúde. E nós estamos em Novembro Azul e nada melhor do que a minha história, o meu exemplo para compartilhar hoje com vocês, com meu médico, meu amigo, doutor Cristiano Paiva, que está aqui hoje comigo de novo. Que Márcio, bom te encontrar. Que beleza, né? A gente estava aqui antes de começar esse bate-papo, né, esse podcast, falando o tanto que isso aí mudou a sua vida e de outros pacientes, né? E a minha família foi junto. Exatamente. Meus filhos, a minha esposa agora é atleta, cara. Olha aí. Olha que legal. E os dois meninos, né? Os dois meninos. O menino já era atleta por natureza, que o bicho não sossega, o menor. Novembro Azul, meu amigo. E eu lembro que eu comecei em outubro. Fui lá contigo, apavorado. E vamos direto ao assunto. É o mês que parece que o homem só se liga nisso quando chega uma campanha ali no ouvido dele. Vamos sem arrudeio hoje? Vamos com tudo. Por que é só nessa época? É a esposa que leva, é o cara que fica com medo? Quem mais te procura hoje, Cristiano? Márcio, é interessante a gente ver por que surgiu essa campanha, né? Essa campanha ela começou na Austrália, em 2003. E o que foi muito interessante? O problema que a gente tem aqui é o problema do mundo inteiro. Então, realmente, o homem ele tem uma certa resistência de procurar atendimento, de fazer exame, de ir no médico. Então, como começou pela Austrália, ele tinha que começar direito. E qual foi a grande sacada? A começar pelo logotipo, né? Quer dizer, o chamativo é um bigode. Isso. Entendeu? A história dos amigos que se reuniram. Exatamente. Então, assim, ó, isso aí também é para dar aquele tom de masculinidade. Hoje já melhorou muito. Mas em 2003, esse negócio de ir por urologista é coisa de fresco. De frescura. Né? E, aliás, é a minha primeira pergunta logo. O cara... Termina aí, que eu tô curioso. Mano, sabe o que eu fiz hoje? Pense. Eu peguei todas as dúvidas dos meus amigos, que são machão, mas não vão lá contigo. Isso. E trouxe pra hoje trocar ideia com o doutor Cristiano. Mas termina a história. E aí foi o seguinte. Então, começou na Austrália, deu certo. Tá? Foi um sucesso a campanha. Por quê? O paciente se envolveu realmente. As esposas, as filhas, as netas. Quer dizer, foi um trabalho da sociedade. Tanto é que o Novembro Azul no Brasil, quando chegou, que foi em 2008. Quer dizer, na Austrália em 2003, 2008 chegou no Brasil, quer dizer, 5 anos depois, e já chegou fazendo sucesso. É tão interessante, Márcio, que tem uma estatística que é assim, ó, a cada ano do Novembro Azul, de 15% a 20% dos homens que não procuravam um atendimento, eles começam a procurar. Então, assim, realmente é uma campanha que mexe com a questão do conhecimento, entendeu? Do tabu, do preconceito, é muita informação, entendeu? A mídia ajuda muito, é o que nós estamos fazendo aqui agora. E muito. Porque tem um monte de amigos esperando aqui esse podcast. Mas por quê? Porque o que mais afasta o homem do consultório, não só do urologista, do cardiologista, do clínico geral, falta de conhecimento. Da importância de dar um diagnóstico, entendeu? Fazer logo o tratamento e evitar complicações que podem comprometer o nosso envelhecimento. Bora logo para a primeira. Bora. Tu já tocou no assunto. Eu separei aqui frases, medos, dúvidas que muitos homens têm medo, não queriam falar para você. Isso. Bora para a primeira. Eu virei gay por causa do exame, doutor? Isso aí é uma coisa que, como eu te falei, no início tinha uma chacota, né? Era. Você tinha roda de amigos, falava, rapaz, eu fui no urologista. Aí os 10 tiravam onda, né? Hoje é o contrário. Hoje você vai numa roda de amigos, quem fala que foi, aí o outro fala, rapaz, eu não fui ainda, mas eu tenho que ir. Moral da história, mudou. Mudou a ideia, o mindset dos pacientes. E isso aí é muito importante porque conhecimento. Tem outro método confiável sem ser um dedinho no anel? Um dedo amigo. Um dedo amigo? Isso. Vamos lá.
Existe um exame que é a ressonância multiparamétrica da próstata, inclusive você fez. Que é aquele PS... Não, o PSA é Não. o do sangue. Ah, tá. PSA é o do sangue. A ressonância multiparamétrica é um dos exames que você, inclusive, fez para medir a próstata, Ah, lembrei. ver se tem alguma área de inflamação ou se tem alguma área de tumor que mereça uma biópsia. Então, hoje, Márcio, se a gente quiser realmente estudar a próstata e tirar todas as nossas dúvidas, é ressonância. Tanto é que existem pacientes que vão no consultório e eles falam abertamente: doutor, eu aceito fazer o exame de sangue, a ultrassom, a ressonância, mas eu não aceito fazer o toque de próstata. Ainda Então, tem isso? Ainda tem. Infelizmente, ainda tem. Mas o que é que tu fala uma hora dessa, ô, doutor? Você lembra o modelo que eu te mostrei lá no Sim, consultório? sim, que eu fiquei ali. Que a gente palpa, né, para É. ver se tem nódulo, etc. Esses pacientes que falam que não aceitam o toque, antes de, quer dizer, pré-condenar o paciente, de falar que ele está perdendo tempo, entendeu? Que o toque é obrigatório, não, eu não entro por essa seara, não. Eu falo assim, então vamos lá. Já te explicaram a importância do toque? Não, não me explicaram. Então vamos lá, eu vou te explicar agora. Aí eu pego aquele modelo da próstata normal, Uhum. e logo do lado tem aquela com câncer, que eu só consigo dar o diagnóstico com o toque. É impressionante, ele toca normal, e quando ele toca aquela que tem nódulo, ele para, dá aquela refletida, Arreia a calça. entendeu? E diz, comece. Ele fala assim, doutor, eu acho melhor a gente fazer o toque, entendeu? Então, assim, muitas vezes, lógico, tem o tabu, tem aquele preconceito, mas existe também a falta de informação. Outra coisa que é interessante, toque dói? Não dói. Era outra pergunta. Não dói. Outra, é demorado, porque tem gente que pensa... Deixa eu perguntar, Cristiano. Bora Fala lá. aí. Bora lá. Vamos fazer um ping-pong hoje aqui. Bora lá. Tu vai respondendo rápido. Bora. Agora. Demora muito, 20 segundos. que é uma eternidade. Hein? Próxima. Outra. Já teve alguém que diz assim, doutor, tá vendo alguma coisa aí? Já, com certeza. Doutor, e aí, tá tudo bem? Como é que tá a minha próstata? Tem algum caroço e tal? Aí eu vou fazendo e vou acompanhando pelo olhado. Fazendo 8. São 20 segundos. Aquela próxima pergunta. É aquela história da lenda do endereço. É verdade ou é mentira? Não, isso Tipo, aí é olha, onda. vira Isso aí é direita. onda, isso é onda. Próxima. Na hora H, eu dou risada ou eu fico sério? O paciente O ou eu? paciente. Não, geralmente o paciente que vai, ele vai muito focado mesmo. Com entendeu? medo. Com medo. É. Então ele fica naquela expectativa de eu encontrar alguma coisa e já falar para ele na hora do exame, entendeu? Então, assim, geralmente os pacientes realmente eles vão calados, entendeu? E apreensivos com o resultado. Porque quando eu termino, eles falam, e aí, doutor, como é que foi? E aí? E aí? Pronto, aí você já dá boa notícia. É impressionante, Márcio. E você, falando do seu caso, você foi uma prova disso aí. Quando a gente fez o exame, e que eu falei assim, meu amigo, fique despreocupado, que graças a Deus você não tem alteração na sua próstata. Foi nessa hora que quase eu te dou um beijo. Exatamente, quase. Sorte que a Karen tava lá e não deixou. Aí, hein? Mas assim, é impressionante a sensação de alívio que o paciente tem. É ou não é assim? E eu acho que a brincadeira é o medo. Isso. Né? Eu, por exemplo, quando cheguei lá, não tenho vergonha, não. Já cheguei e disse, doutor, depois a gente sai para jantar, mas faz logo o exame. Não, e o seu caso foi interessante, por quê? Isso é interessante. Pode também. falar, que eu quero que as pessoas saibam o que aconteceu comigo. Então vamos lá. O seu caso, você foi fazer os exames numa pessoa bem conhecida, amigo, né? Nosso. Doutor Jorge, meu Isso. amigo. Fui fazer exame do estômago. Exatamente. Aí ele falou assim: eu vou dar uma passada ali pela sua próstata. Foi, ainda brincou comigo, mostrou o negócio do ultrassom lá, eu disse, não cabe. E aí ele falou o seguinte: falou, olha, vai dar uma olhada na sua próstata. Não, ele disse, tem algum urologista em vista? Isso. Aí eu disse, olha, para com essas brincadeiras. Ele disse, não, tô falando sério. Aí o que que eu fiz? Não, você não falou isso, não. Você falou, deixa de putaria. Eu falei, desde putaria, pô. Ele disse, pode, eu acho. Desde putaria. E ele com aquele negócio na mão, eu não tô com putaria, não. Desse tamanho, não tô com putaria, não. A bitola da bicha. Aí ele disse, tem algum em vista? Bem, deixa eu ver quem eu conheço, assim, com o dedo fino. Aí eu lembrei de ti, que tu tinha vindo aqui. Exatamente. E eu liguei na hora. Eu disse, pelo amor de Deus, doutor Cristiano, o senhor tá onde? Ele disse, calma, rapaz, eu tô almoçando. Eu digo, eu vou aí. Exatamente. Mas venha logo. Tanto é que foi interessante, porque você chegou tão apreensivo, a exemplo de outros pacientes, que é assim, ó, doutor, não me leve a mal, não.
antes da gente conversar qualquer coisa, tem condições de eu fazer meu toque para eu ficar tranquilo? Tanto é que você foi, se trocou, fiz o toque, te tranquilizei, pronto. Aí a nossa consulta foi, graças a Deus, tanto muito que boa, eu chorei depois, Foi, né? foi. Eu fiquei tão emocionado, fiquei com medo, pô. É. A gente brinca aqui, ô, você que tá aí do outro lado, eu chamo a sua atenção agora. Eu quero falar com você, que tem uma esposa do lado, tem filhos. Quero falar com você. Eu brinco aqui para levar informação, para chamar a sua atenção. Mas quando eu fui lá com o doutor Cristiano, talvez foi um dos dias que eu mais tive medo na minha vida. Então, para de onda, para de leseira e procure o doutor Cristiano, porque você, pelo menos, vai ficar tranquilo na hora. E é na hora, né? Na hora. Não tem o resultado essa. é instantâneo. É. Outra pergunta. Essa aqui, tu sabia que a maioria... Porque o homem, ele fica com medo de ficar ali de pau mole. Aí... Palmolescência. Palmolescência. E aí, olha só, a maior dúvida que eu vi com os meus amigos. Eu tenho um primo, não tem essa? É o vizinho. É. Operando a próstata, eu vou continuar dando uma ainda, transando? Vai, vamos lá. Mas mudou isso. É, mudou. É assim, ó, hoje existem várias técnicas, tá? E nós temos que lembrar que a gente faz cirurgia para duas patologias diferentes. Uma é quando a próstata cresce, obstrui o canal e atrapalha para urinar. Então, isso é chamado hiperplasia benigna da próstata, tá? Hoje, as cirurgias, elas envolvem o quê? Tirar o miolo. Então, quando você tira o miolo, o nervo que passa aqui por fora, a gente não lesa o nervo. Então, o paciente vai ficar bem e vai ficar potente, tá? Quando eu opero câncer de próstata, não, aí eu tenho que tirar a próstata inteira. E com um detalhe, como o câncer ele dá na casca, por fora da próstata, se o cirurgião não for habilidoso de secar o nervo e tirar só a próstata, ou se o tumor já não estiver invadindo o nervo, e eu, para curar o paciente, tiver que tirar esse nervo, pronto, aí sim o indivíduo pode ficar impotente. Lembrando que a primeira coisa que a gente preza quando a gente vai fazer uma cirurgia de câncer de próstata é curar o paciente. Ah, mas se ficar alguma sequela? Aí a gente vai fazer uso de medicação, vai usar uma injeção que aplica no pênis para o paciente ter ereção, vai usar prótese peniana. Moral da história, tem solução. O que não tem solução é o tumor invadir, dar metástase e o paciente ir a óbito. Quando é o prazo? Quanto eu tenho de prazo, assim, para manter meus... Tipo assim, agora já era, não deu mais tempo, tá com câncer. É 1 ano, é 6 meses, a próstata cresce tão rápido em 1 ano para acontecer isso. E aproveito e encaixo mais uma. É quando ela cresce que vira câncer? Porque é isso? Pois é, quando ela cresce de forma benigna, que é a hiperplasia, não tem nada a ver com câncer. Até porque, quando ela cresce de forma benigna, ela cresce no miolo. E quando cresce câncer, é na parte de fora, chamada zona periférica. Então, são patologias totalmente diferentes, tá? E em relação a essa pergunta que você me fez agora, que é importante a gente deixar assim muito claro, né, para os pacientes, é assim, ó, quando eu devo ir no urologista? Pelo menos a cada ano, 1 vez por ano. Ah, mas é obrigatório? Aí eu vou dar uma resposta bem simples e a gente vivenciou isso aí. Na época da pandemia, muitos pacientes que vinham fazendo o seu preventivo anualmente, pela questão do lockdown, o que deve acontecer? Não teve acesso. Então ele pulou aquele ano. Pronto. Márcio, muitos pacientes, quando eles voltaram, quer dizer, falharam 1 ano e foram no 2º ano. Ou o paciente chegou com câncer, ou teoricamente um câncer que já era muito no início, ele já chegou avançado. E quando detecta, do combate com medicação ou já é uma cirurgia? Tá, vamos lá. Hoje a melhor forma de curar um câncer de próstata que está dentro da próstata, chamado câncer de próstata localizado, é cirurgia. Aí a segunda forma de tratar, radioterapia. Então hoje, os estudos demonstram que a cirurgia ainda cura mais do que a radioterapia, tá? E outra coisa que é interessante é o seguinte, eu faço a cirurgia, se porventura ficar alguma célulazinha que durante a cirurgia eu não conseguir remover, você pode fazer radioterapia, quer dizer, você faz cirurgia e depois radioterapia com o objetivo de curar o paciente. Moral da história, dá para você associar as duas coisas. E é possível hoje o homem ter mais qualidade de vida para a gente encerrar essa parte? Muita. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu falo hoje,
depois dos 40 anos, o homem tem que ter cuidado com duas coisas. É próstata e coração. É como a mulher, mama e colo de útero. Então, assim, se a gente cuidar disso aí, a gente resolve ou evita, né, 90% dos nossos problemas. Doutor, há 2 anos nós começamos essa história, essa minha aí contigo. E eu hoje me sinto um cara feliz da vida, né? Ativo. Autoestima. Energia. E no decorrer do meu caminho, agora a gente vai falar de um outro assunto muito legal, é a questão hormonal. Isso mesmo. Né? Eu falo para os meus amigos que eu voltei a ter 25 anos. Eu vou mijar, a mulher corre. Isso mesmo. Não é comigo não tem essa, não. Outro dia ela dormindo, ela disse, quem tá batendo? Sou eu. Se eu te contar com que eu tô batendo a porta. O cara realmente se sente ali, garotão. E tem uma galera que critica isso. O que é que tu pode falar pra gente? Na verdade é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre a reposição hormonal para aquele paciente que tem clínica. Quando eu falo clínica, são sintomas, né? Uhum. Que tem um exame de laboratório com a testosterona baixa. Moral da história, existe uma indicação precisa de reposição. Muitas vezes isso é confundido com o uso aleatório, indiscriminado, nas academias com o objetivo o quê? De ficar forte, musculoso, entendeu? Daquele corpo perfeito, do Instagram. Então tudo isso aí é muito importante a gente deixar separado. Entendeu? Porque essa testosterona é feita de forma adequada e você é um exemplo disso. Uhum. Se você respeita fazer os exames de controle, porque a gente tem que controlar tudo. E é verdade. Né? Sempre ele me pedia um exame antes, eu ia lá para Exatamente. Poder... Se você faz sua dieta, se você faz sua atividade física, qual que é o resultado? Alta performance. Exatamente. É tudo, é músculo, autoestima. Essa camisa que na época que eu te vinha aqui. Aliás, eu vim com essa camisa hoje para mostrar para ele. Essa camisa, ela tava na época colada em mim, eu tenho hoje... Não, colada não, tava espocando. Papocando, como diz o caboclo. 23 quilos a menos. E aquela bochechinha que fica ali acima da madeira. Da madeira. Beleza. Rapaz, o cara só fala assim, ó. Olha pra baixo, tá lá. Ei! Oi! Antigamente era oi, sumido. Agora, ei, meu irmão, diga lá. Mas não melhora muito a nossa autoestima? Melhora. E assim, não é só o sexo, né? Que a galera... Não. Pô, os meus amigos me perguntam, né? Pô, Márcio, o cara diz que começa a dar madeirada direto. Eu digo, meu amigo, antes eu pegava um livro, eu relia a página que parecia que não entendia. Não processava. Hoje, eu leio um livro numa velocidade, porque, cara, é uma série de coisas, cara. Isso. É muito legal isso aqui. Não, e outra coisa, Márcio, sem contar o seguinte, melhora sono. Sono, sem né? dúvida. Eu não Melhora dormia desde os meus 10 anos de idade. Você sabe um negócio que você falou pra mim que eu gostei muito e é o que os pacientes falam? Meu amigo, muitas vezes você não tem energia pra brincar com seus filhos. É ou não é? É. Hoje eu jogo basquete com meu filho, brinco com eles. Leva pra correr com você. Corro atrás dele quando eles aprontam. Entendeu? Eu sou daquela época que joga sandália havaiana. Porrada. Porrada. O quê? Bora lá. Cara, que legal a gente poder se reencontrar nesse momento. Tô vivo, tô feliz da vida. E eu sinto que eu tenho vários seguidores, muita gente quis saber mais da minha história. Muitos amigos falam que foram lá com o Dr. Cristiano e realmente é isso que... Isso aqui não é publi não, tá, gente? Não é publicidade, eu não trabalho com o Cristiano fazendo publicidade. É meu amigo, é meu médico, né, meu parceiro, um cara que realmente me ajudou muito a entender o corpo, né? Eu acho que o homem não tem o preparo que a mulher tem, né? A mãe da mulher ali, da mãe de mulher, de menina, ela ensina desde pequena, sobre menstruação, sobre desenvolvimento da mama. O pai não, o pai é de tu tá batendo uma, porra. Né? É o máximo que ele chega assim. Mas né? isso aí que você comentou é muito interessante pelo seguinte. Quando a mulher, a jovem mulher, ela tem alta do pediatra, a mãe pega, leva no ginecologista. Quando o jovem, o rapaz, ele tem alta do pediatra, se não acontecer nada com ele, eu só vou ver depois dos 40, por causa da próstata. Lógico que ele pode ter uma torção de testículo, uma inflamação no testículo, uma DST, uma cólica de rim, mas se não acontecer nada, é só nos 40. Agora imagine só o tempo que foi perdido para construir um histórico desse paciente, da dosagem dos hormônios,
para ver se esse paciente não tem varicocele que pode impactar lá na frente para ele ter filho. Então, tudo hoje, levado o paciente jovem comigo, eu consigo criar um histórico que ele vai usar no momento e vai usar pro resto da vida. Cristiano, a mulher que vai com o cara quando ele tá com muito medo, e é necessário ter um bate-papo, né? Isso. Eu achei muito legal quando você conversou comigo e com a dona Karen e explicou. Olha, e tu tem até uma frase legal, as mulheres vão me amar e ao mesmo tempo vão me odiar. Né? Vão, exatamente. E lembrando que é o seguinte, eu só aceito reclamação por falta. Por excesso, não. Que é o que mais acontece hoje. Doutor, diminua aí um pouquinho. Eu falei, negativo. É ou não é? E se não tiver uma conversa legal com a esposa começa a imaginar um monte de coisa. Isso e eu mesmo. acho legal que ele conversa também sobre isso. Na verdade, o casal ele tem que estar equilibrado. Não adianta nada você pegar o homem, dar hormônio, suplemento, mandar ele para academia, entendeu? E deixar a esposa de lado. Uhum. Por quê? Isso tem que ter uma sintonia. Até porque o objetivo é melhorar o casal. Entendeu? Então, e melhora mesmo. Melhora e muito. Então, quando a mulher também identifica isso, vê que isso aí vai ser importante pro seu parceiro, não só pelo relacionamento, mas pelo fato de envelhecer bem. Não? Feliz. Então, esse é o objetivo. Topa tudo, brinca. Nossa, eu fui pra praia, pô. Todo bombado. Meu irmão, eu digo, eu vou usar sunga branca aqui, essa porra. Olha o tamanho do pepino. Eu vou usar sunga branca. Bora lá, falando em pepino. Esse assunto aí é novidade pra mim. Sempre que a gente entrava ali naqueles sites, né? Aqueles sites famosos, quando a gente é solteiro, a gente gosta de entrar, aparecia lá, aumento peniano. Isso. Você que tem ali um pênis pequeno. Eu achava aquilo ali lorota, muita conversa. Mas peraí, me conta que parece que hoje tu já consegue dar uma esticada. Me conta essa história direito. É o seguinte, o sonho do homem, até aquele que já é satisfeito, tá? Uhum. E se ele puder aumentar um pouquinho ou engrossar um pouquinho, ele quer. É mesmo? Até o paciente que tem um pênis grande. Eu não sabia disso, Exatamente. Então, o que foi acontecendo? Vários produtos, várias pesquisas, elas foram feitas nesse segmento, tá? Então, já foi usado silicone, já foi usado PMMA, que é aquilo do nariz, já foi usado gordura, quando o paciente faz a lipo, aquele tecido lipomatoso e processa, aquilo já foi injetado. Moral da história, nada deu certo. Ou tinha rejeição, ou não ficava esteticamente adequado, entendeu? Então, o que deu certo? E é por isso que eu entrei nisso aí agora, e os pacientes têm gostado muito. É a utilização do ácido hialurônico de alta densidade. É como aquele ácido hialurônico que é utilizado para fazer preenchimento no glúteo, entendeu? Das mulheres, lógico, né? Então, algo parecido é utilizado para fazer o engrossamento peniano. E a moçada tá indo lá, chega lá? Direto. E o que é interessante, tá? Então, aí tem algumas coisas que a gente sempre faz. Primeiro, a gente tem que medir o órgão do paciente. Como eu te falei, muitas vezes o paciente pensa que tem um órgão pequeno, mas quando eu faço as medidas e uso uma tabela que existe, tá? Uma tabela da média brasileira. O que é interessante isso aí, porque se eu for fazer uma média Brasil, é uma medida. Agora, se eu for fazer uma média africana, aí, meu irmão, é outra pegada. Mas moral da história... Mas o cara chega lá e diz, meu irmão, eu quero virar aqui o Kid Bengala. Kid Bengala. Ploft, aí tu olha... Exatamente. Aí o que eu vou fazer? Aí é um bate-papo tranquilo, né? Vou lá, faço as medidas. Eu tenho uma apresentação mostrando todos os detalhes. Aí eu falo assim, olha, seu órgão tá normal. Doutor, mas eu queria dar uma melhorada. Então, veja bem, aí eu já não estou pegando algo que tá ruim, que tá fino, entendeu? Não, eu tô pegando algo que já tá normal e eu só vou dar um upgrade. Eita! É uma questão interessante que parece as mamas da mulher. Porque tem mulheres que têm um seio lindo, naturalmente. Não, mas ela quer mais um pouco. No meu caso, então, tem como diminuir? Não, esse aí não. Só se for qualquer tesoura de cortar grama. Botar e torar ele no meio. É engraçado, né, Cristiano? O cara tem medo de fazer exame de próstata, mas muitas vezes ele não tem medo de fazer uma cirurgia dessa. Mas é o seguinte... A vaidade é maior do que... Não, aí que dá. A motivação é outra. Um é estético. Autoestima, entendeu? Performance. O outro não, o outro é saúde. Então, entre performance, entendeu? Estética e saúde, vai tudo pro lado da estética.
Mas aí, o que acontece hoje, Márcio, que é muito interessante? Só para você ter uma ideia, a gente consegue, não em uma sessão. Muitas vezes tem pacientes que tem que fazer 2, 3 e o máximo 4 sessões, até ele atingir o que ele quer. Mas sessões o quê? Vai aumentando por pedaço? Por partes. Não, mesmo, não em termos de injetar numa parte e deixar a outra fina. Não, você injeta uma camada, que vai fazendo por camada. Entendi. Pronto, aí você atinge um volume. Pronto, aí você marca uma outra sessão, geralmente são 30 dias depois. Aí você, mais uma camada. Então vamos, 3 sessões, 90 dias. Exatamente. E ele pode voltar a dar uma quando? Cada vez que você faz a aplicação, você tem que esperar 15 dias para você começar a ter as relações de novo. Então ele só volta a ter relação tipo daqui uns 5 meses? Não, mas não, aí é que tá. Você faz a injeção, 15 dias depois você libera. Aí ele fala assim, doutor, ficou muito bom, mas eu quero mais. Eita, pronto, danado! Aí você vai. Só para você ter uma ideia, teve um paciente meu que ele é do Amazonas, mas ele tinha uma viagem prevista para a Europa. Aí ele chegou, pô, doutor, eu quero chegar lá bombando. Eita. Falei, quando é a sua viagem? Falei, não, só daqui a 6 meses eu queria me programar desde já. Querendo pagar excesso de bagagem. Exatamente. Aí, o que eu fiz? Programei, nós fizemos 3 sessões. Pronto. Aí, vamos falar de medida, né? Quando ele chegou comigo, ele tinha um órgão que tinha um diâmetro de 11 centímetros. É ruim ou é bom? Não, tá na média. Tá. Pronto. Depois das 3 sessões, foi para 16. É um outro homem? Não, visualmente é outro órgão. Uma coisa bonita Agora, de se ver. Agora, o que é interessante... Ei, Richard! Já pensou tu olhar uma diferença dessa? Mas assim, uma coisa que é interessante. É assim, ó, primeiro... Mas de 11 para 16, aí ele ainda queria mais. Não, esse ele ficou satisfeito. Tá. Porque assim, a gente tem que ter o bom senso. É. Porque nesse caso desse paciente, como o órgão dele era longo, ficou estético. Moral da história, ficou uniforme. Uhum. Agora, se você faz isso aí, 16 centímetros e é curto, meu amigo, vira uma lata de leite condensado. Não, aí fica feio. Então, assim, ó, existe... Fica estranho. Fica muito, entendeu? Então, o que tem... Eu nunca mais vou olhar pra uma lata de leite condensado. Tem que ser proporcional. Moral da história é muita onda, meu amigo. Muita onda. Cara, é muito louco. Agora, a moral de tudo é que hoje os homens estão topando fazer isso, né, cara? Na verdade é o seguinte, hoje tem crescido a procura, tá? Lá no consultório. Uhum. É de 20% a 30% por mês. Eita. Então, mas assim, ó, vamos lá. Outra coisa também que é interessante, que eu sempre discuto. Depois que eu falo com o paciente, eu tento entender o que ele está buscando. A primeira pergunta que eu faço, depois que a gente cuida dele, eu falei assim, você tem algum relacionamento estável? Você é casado? Entendeu? Tem uma namorada, etc? Não tenho. Aí eu falei para ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Pra gente não fazer algo que vai acabar te atrapalhando, rapaz, fala com a sua companheira. Por quê? Muitas vezes, na cabeça do cara, o cara quer impressionar. Mas tem também a ver o lado da isso que eu tô te namorada. falando. Não, mas vamos seguir nessa aí. Uma questão que é interessante é você discutir com a sua parceira se ela realmente está insatisfeita. Eu vou te falar, tem umas que aproveitam isso e desabafam. Falam, olha, foi bom você ter tocado nesse assunto. Que é fino mesmo, é pequeno mesmo. Não me excita tanto, ou eu demoro a chegar no orgasmo. Tem que ser assim. Outras não. Você vai fazer o quê aí? Ele vai me acabar, exatamente, você já tá me arrombando todinha. Então, não, é sério isso aí. Então, eu nem sinto, ele quer aumentar esse negócio, essa lata de leite condensado. E aí, Márcio Braga, o que acontece? Cara, tá muito legal isso. Se a parceira, ela tem alguma reserva, eu sempre falo pro paciente, rapaz, repensa. Uma reserva? De quê? De lapa, de espaço? Hein? Não, a reserva que eu falo é o seguinte, ela ter já um negócio. Pois é, um espaço, uma reserva para caber a lata. Exatamente. Senão vai dar problema. Com certeza. Aí ela vai se sentir incomodada, machuca. Aí ela é arriscado reverter o negócio e não querer mais o cara. Exatamente. Exatamente isso. E já aconteceu, tá? Então, assim, ela estava super satisfeita. O que era um prazer para ela passou a ser um incômodo. Machucava, assava, entendeu? E aí, essa é top. Aí o paciente chegou comigo, falou desse jeito, doutor, ainda bem que o senhor me falou isso. O senhor me falou, mas eu insisti e tal.
tem condições de reverter, pronto, aí tá a grande sacada dessa técnica. Você tem condições de usar um antídoto chamado hialuronidase. Você aplica e dissolve o ácido. Então aí o pênis praticamente volta ao normal. Cai a ficha do cara, né? Tá entendendo? Então, pronto, esse paciente foi um paciente que eu fiz, fez o test drive, não foi aprovado. E com o tempo, essa história de quando é muito lata de leite condensado, com o tempo é verdade, falta sangue para levantar, falta força? Isso aí... Não tem esse lado também? Não, mas assim, aí envolve várias coisas, tá? Vale informar se o paciente é diabético, se ele é hipertenso, se ele é obeso, entendeu? Se está com colesterol alto, com a glicose. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado. Cristiano, o cara consegue dar uma até que idade? Rapaz, tem paciente meu de 80 anos que É diz mesmo? que dá massa ainda. Diz que amassa ou ele amassa? Rapaz, eu acho que é a massa, porque a esposa chega feliz. Agora, se é ele que tá pegando ou é algum outro, aí eu já não entro nessa... Porque eu vim do interior, lá no interior tinha um velho. Não, mas tem, aqui tem. Tem um tio meu que Mas tinha eu vou te 92 anos e ele fez gêmeos. Só pra te falar, Ah. existe um perfil desse tipo de paciente, tá? Geralmente são aqueles pacientes realmente bem cuidados, magros. Você deve, com certeza, é aquele paciente idoso, meu amigo, todo musculoso. Aquele velhinho. Exatamente. Aí eu doso a testosterona, Márcio, 700, 800. Pronto. Esse paciente, quando ele me fala, doutor, eu ainda pego minha vela e arrebento ela todinha. Pronto. Eu acredito porque esse paciente realmente ele tem todos os sinais fisiológicos de um envelhecimento saudável. Qual é o segredo para dar uma lapada assim boa até os 80 e pouco? O segredo é evitar a obesidade, sedentarismo, sempre se alimentar muito bem, né? Evitar o excesso de gordura, de carboidrato, de carne vermelha. É muito importante a gente falar isso aí, tá? Fazer os seus preventivos. Esses pacientes, Márcio, eles têm uma característica também. Geralmente, eles são pacientes que desde cedo, por motivação pessoal, eles fazem os exames, tá? E lógico, quando eles vão envelhecendo, geralmente a esposa ajuda, as filhas. Aí entra aquela questão do mérito, é do bom pai. É impressionante que eu recebo isso no consultório, aquele paciente idoso. Meu amigo, entra o paciente, acho que você fica lá na recepção, você vê isso Já aí. vi. Meu amigo, são 5, 6 pessoas acompanhando aquele senhor. Inclusive, eu tenho um vizinho que ele tem mais de... Você fez a cirurgia dele e a filha acompanha ele e ela fala, Márcio, poxa, é tão legal ver o meu pai bem e tal. Exatamente. Muito Da legal. mesma forma que tem aquele que não foi um bom pai, não foi um bom marido, entendeu? Muitas vezes ele vai sozinho. Fica aí a lição, né? Fica a lição. E a gente colhe o que a gente planta, né? É. Então, e muitas vezes, porque assim, eu sempre pergunto, né? O senhor tá sozinho e tal. Aí, alguns, aquele turrão, né? Que com certeza sempre foi turrão. Esse doutor, eu venho só, eu resolvo minhas coisas e tal. Outros não. É quando cai a ficha. Falei, doutor, eu tenho meus filhos, eu tenho minha ex-esposa, entendeu? Eu, na época, sim, não me dediquei muito à minha família, tinha uma vida meio boêmia, entendeu? E, infelizmente, hoje eu estou pagando por isso. Então, existe isso aí. Lógico que a gente tenta dar uma força e tal, mas a gente nota que aquele paciente é aquele paciente que envelhece perdendo a maior riqueza que ele tem, que é a família. E é pensando nisso que eu quero convidar você, e se você estiver assistindo esse podcast em outra época do ano, sempre durante novembro, no último domingo, o Dr. Cristiano faz uma corrida para chamar a atenção e prevenção. Convide as pessoas. Exatamente. Então, todo Novembro Azul, o Márcio já esteve comigo em todos que eu fiz. Vai ser o meu terceiro agora. Exatamente. A gente reserva um espaço, né? Vai ser no local Casa de Praia, lá na Ponta Negra, gentilmente cedido pelo prefeito. Para a gente fazer essa ação, o Márcio vai estar comigo. Vou estar lá animando, incentivando o povo. Exatamente. E 7 horas da manhã, né, Márcio? A gente vai estar lá. Lembrando que corre quem gosta de correr. Mas muitas vezes vai o idoso, né, que quer fazer uma caminhada. Então, assim, o objetivo lá não é fazer uma corrida para ter vencedores. Não, é uma corrida de conscientização. E nesse tipo de formato, vencedor é quem participa. Né, Márcio? Verdade. Durante esses 2 anos que você me acompanha,
eu tô numa fase da minha vida de muita... A gente começa a fazer uma reflexão da vida de muita coisa, né? Fazer 50 agora. E... Hein? Mas, calma. Lembra dos meus 50 que você teve lá comigo? Pô, aquela noite memorável. Hein? Aí todo mundo foi escolhido a... A dedo. O aniversário dele, de todo mundo que está aqui, foi escolhido a dedo. E aí, cara, eu mesmo não. Ninguém queria ser paciente, né? E aí, Cristiano, a gente faz um balanço da vida de, logicamente, todo mundo quer viver mais, né? Isso. Como é que você, que eu sei que faz cirurgia de pessoas ali com câncer nesse momento, quero muito chamar a atenção para esse detalhe que você tocou agora. Como é que você vê a vida? Porque você ali está cuidando de pessoas que não viram a vida, talvez, de uma forma mais positiva, mais até religiosa, não se cuidaram como deviam ter. Elas chegam ali naquele momento da vida e elas te trouxeram lição, assim como aquelas que também você acabou de falar, que é aquele senhorzinho que a vida toda se cuidou, que a família sempre apoiou. Qual é a lição de vida, cara, que tu consegue passar pra gente? Porque você tá ali numa linha tênue de muita gente, né? Isso. E assim, eu queria que você falasse sobre isso, como não somente como um médico, mas como um ser humano, que eu sei que você tem uma história muito legal do Dr. Cristiano. Ele sempre que vai fazer uma cirurgia, ele liga para a mãe dele, pede para ela rezar por ele. Isso é emocionante, essa história. E ele é um cara apaixonado pelos pais, pela esposa, que é minha amiga também, a dona Suelen. E assim, qual é a lição da vida hoje como médico, como homem? Então, assim, para mim é muito simples e fácil falar disso aí. O meu pai teve câncer de próstata. Então, quem deu o diagnóstico do meu pai fui eu. Aí já fala assim, como? Dosei o PSA, normal. E aí, nessa época eu tinha terminado a urologia. Falei, pai, nós vamos ter que fazer o toque. Aí ele olhou para mim e falou assim, meu filho, isso lá no consultório. Aí ele falou, mas e aí? Pai, tem que fazer o toque. Pronto, eu fiz o toque do meu pai. Toque. Identifiquei o nódulo. Aí eu olhei pro meu pai, quer dizer, aquele negócio que dá até um frio na barriga, né? Falei assim, pai, é o seguinte, o PSA tá normal, mas o toque, infelizmente, tem um nódulozinho aqui pra gente avaliar. Pronto. Fizemos a biópsia, câncer de próstata. Pronto, nessa hora aí, Márcio, aí você muda, né? Aí você do foda, né? O cara que sabe e tal, aquela... Não, aí você vira filho do paciente. Pronto. Procuramos meu professor, que é o Dr. Miguel Sruz, que foi quem me treinou. E ele falou assim, Jerônimo, é o seguinte, você tem um tumor, graças ao seu filho, o diagnóstico foi muito precoce, a sua chance de cura é altíssima, e eu queria saber de você, o que você prefere? Você prefere cirurgia? Você prefere radioterapia? Aí ele olhou bem sério, meu pai falou assim, doutor Miguel, o que é que cura mais? Ele falou, cirurgia. Eu falei, então é cirurgia. Quero conviver com meus filhos, quero conviver com meus netos, com a minha esposa. Moral da história, eu quero ficar curado e livre desse problema. Pronto. O que eu levei de lição para mim? Como eu te falei, existe forma de se evitar isso. Não existe uma pílula mágica que você vai tomar, isso aí vai te livrar do câncer de próstata. Não, mas existem coisas que você pode fazer. Se alimentar bem, evitar a carne vermelha, evitar abusar do açúcar, fazer seus exames todo ano, entendeu? Sempre dosar sua vitamina D, que é muito importante, sua testosterona. É muito importante, quem está nos ouvindo, nos vendo, que se eu tiver uma testosterona muito baixa, isso vai aumentar meu risco de ter câncer de próstata. Da mesma forma que se ela estiver muito alta, que é o que a gente observa nas academias. E eu comecei a dar exemplo. Você que me acompanha na rede social, e eu até convido as pessoas para também me acompanharem, é assim, eu procuro dar exemplo. Eu vou para academia, procuro me alimentar bem, perfil magro, faço todas as minhas suplementações, entendeu? Então isso aí, Márcio, é uma forma de você, educando, servir de exemplo para essas pessoas. Então, assim, eu me considero hoje um médico, entendeu?
como você falou, muito humano, entendeu? Que tem propriedade para olhar para o paciente e falar assim, como eu olhei para você. Falei, Márcio, é o seguinte, graças a Deus você não tem câncer de próstata, entendeu? Mas nós vamos ter que mudar a sua vida. Nós vamos ter que alimentar bem, perder peso, fazer um condicionamento físico, repor sua testosterona, e você hoje é uma pessoa melhor do que você era antes. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é através do exemplo. Meu amigo, eu já sempre que eu te encontro, eu te agradeço, mas o melhor de tudo é saber que eu tenho alguém que eu posso contar. E você é um amigo que é amigo hoje da minha família também. Eu tenho um maior carinho por você. Eu tenho muita gratidão por você, porque você acendeu a luz que eu nunca tinha visto. Isso. E eu tenho certeza que muitos, quando assistirem ou ouvir, vão também, de repente, pensar. Nós brincamos aqui, mas é, como eu sempre falo, para chamar a sua atenção. Procure realmente não só em novembro, mas procure fazer seu exame. Procure esquecer, deixar esse preconceito de lado, porque a vida é só uma e a gente tem uma família, tem alguém que te ama aí do outro lado e essa pessoa não quer perder você. Então eu quero aqui te agradecer. Hoje foi bem legal. Foi, muita coisa boa. Muita coisa legal, me diverti, até me emocionei aqui um pouco, mas quero que Deus te dê muita vida longa para você conseguir cuidar de muitos homens ainda. Obrigado, viu? Obrigado por ser meu médico, meu amigo. Exatamente. E essa mensagem vai para você que ainda não fez seu preventivo, não aproveitou ainda o Novembro Azul, ainda há tempo, né, Márcio, de fazer os seus exames, entendeu? E eu falo o seguinte, quem vive mais é porque cuidou da saúde. Então essa dica vai para você. Valeu! Até o próximo, se Deus quiser. Cuide-se, viu? Até logo. Oh. Valeu! Não.